Nós vamos, queridos, ouvir uma palavra de Deus para a nossa vida. Uma palavra que com certeza há de tocar em nosso coração, há de chamar-nos a atenção para que possamos cada dia mais vivermos Cristo Jesus, amarmos o Senhor, fazermos aquilo que Ele quer para a nossa existência. Se há algo importante sobre a face da terra, esse algo chama-se servir a Cristo, tê-lo como Senhor, amá-lo acima de todas as coisas. A palavra nos recomenda amar o Senhor em primeiro lugar, buscá-lo também em primeiro lugar. Todas as coisas fazermos para o Senhor, acima de tudo fazermos para o Todo-Poderoso. E nós não podemos nos deixar parar por nada sobre a face da terra. Nada pode parar a tua caminhada. Lembre-se, nada pode frear a tua caminhada. Mas é preciso cada dia mais lembrarmos que somos daqueles que não retrocedem. Amém? Nós somos do grupo que não retrocedem, mas do grupo que marcha, do grupo que segue em frente, do grupo que ama o Senhor acima de todas as coisas. Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 4, diz o apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Ouça só o que ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Oh, bênção! Senhor, nós te louvamos por a palavra. Te glorificamos porque sabemos que ela vem para a nossa edificação, para chamar-nos a atenção, para fazer-nos entender o teu propósito em nossas vidas. Ó Senhor, ministra ao nosso coração, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Colossos, aos colossenses, uma carta que chama a atenção daquele povo para olhar para o Senhor, para tirar os olhos desta terra, das coisas que eram engano, que de uma forma ou outra procurava adentrar aos portais da igreja. E o apóstolo Paulo escreve esta carta e diz aos de Colossos: olha, vocês já foram ressuscitados. Oh glórias! Se fosses ressuscitados, vocês já foram ressuscitados. Mas como é que foram ressuscitados se ainda não haviam morrido? Essa carta é para ser lida na igreja. Queridos, quando nós entendemos quem é Cristo, quando nós amamos de fato a Jesus, quando nós o temos como Senhor e Salvador, como aquele que dirige a nossa vida, isso significa que nós morremos. Oh glórias! É preciso morrer para viver. Com Cristo Jesus só é possível viver quando nós morremos. E esse morrer é abrirmos mão de tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer, abrirmos mãos da nossa própria vida, da nossa existência, daquilo que nos é importante, é deixarmos todas as coisas em segundo plano. Só Deus pode estar no centro, ser o primeiro da nossa existência. E quando nós morremos para as coisas dessa terra, e quando nós abrimos mãos de tudo que esse mundo pode oferecer, com certeza estaremos junto com Cristo Jesus, juntos, unidos, fazendo a mesma coisa, com o mesmo princípio, o mesmo objetivo, a mesma visão, seguindo na mesma jornada, no mesmo caminho com o nosso amado Jesus. Mas para que nós possamos seguir em frente, necessário é que haja a morte, mas também a ressurreição. Oh glórias! E essa ressurreição na vida da gente acontece quando você desce as águas. A Bíblia diz que o batismo é uma forma de ressurreição. Você desce morto e sai das águas, ressuscitado das águas, em Cristo Jesus, para viver a verdade de Cristo, para amar o Senhor acima de todas as coisas. E é neste aspecto que o apóstolo Paulo está escrevendo àquela igreja. Ele está dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
se você foi ressuscitado, se você aceitou a Jesus, a missão de Cristo, o objetivo do eterno para a tua vida, se tu baixastes a cabeça e falou para Cristo: Senhor, aqui está a minha vida, faça segundo o teu querer, é o momento que você morre. Porém, quando você desce as águas, quando você batiza, você está confirmando a tua fé, você está falando para o mundo espiritual, para as trevas: eu não faço mais parte do reino das trevas, porque fui restaurado e agora estou sendo ressuscitado em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós precisamos nos alegrar com isso. É preciso que a vida com Cristo Jesus seja uma felicidade constante. É evidente, como disse a pastora dias atrás, que nós não vamos andar por aí sorrindo, ou dente afora, enfim, o dia todo. Não é isso. Mas é a felicidade no coração, é o prazer em viver, é a alegria de ter Cristo Jesus como Senhor, é saber que você está sobre a face da terra, porque Deus te amou, porque o zelo do Senhor está sobre a tua vida, e você vive contente com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor faz através de você. Esta é a felicidade do servo de Deus. E muitas vezes as pessoas confundem felicidade, a felicidade que Cristo nos oferece, com sorrisos. Com sorrisos. Os sorrisos é apenas o mover da nossa mandíbula, nada mais do que isso. Nem sempre expressa o que está no coração. Tem muita gente que está sorrindo por aí, mas o coração está vazio, triste, abatido, destruído, sem nada. Porém anda sorrindo 24 horas por dia. Mas o servo de Deus nem sempre anda sorrindo por aí, mas há uma alegria constante, uma alegria real, verdadeira. Ele é contente com a vida, porque sabe que foi ressuscitado com Cristo Jesus, ressuscitado para uma nova realidade, para uma nova verdade. E o apóstolo Paulo continua dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, aqueles que foram ressuscitados, que amam a Cristo Jesus, que foram transformados, feitos em filhos de Deus, estes precisam ter prazer naquilo que é de Deus. É impossível, irmãos, a palavra certa é esta: é impossível alguém que professa a fé em Cristo Jesus, alguém que professa ser servo de Deus, é impossível que ele não tenha, que ele não almeje as coisas de Deus. E buscar as coisas do alto não é buscar um anjo, não é buscar uma nuvem, ou o trono de Deus, ou uma coroa, coisa assim. Buscar as coisas do alto é buscar o enchimento com o Espírito Santo de Deus, é você ser repleto do Espírito, é você fazer a vontade do Senhor, é tu colocares o coração nas mãos do Mestre, para que seja dominado, para que seja guiado, para que os teus passos sejam para a honra e para a glória do Mestre Jesus. É evidente, amados, que não trata-se de algo físico. Vamos buscar alguma coisa física lá do céu. Não é isso. Mas é buscar tudo aquilo que o Senhor tem separado para aqueles que o amam. Oh, glórias! O Senhor diz que tem coisas magníficas, maravilhosas. São promessas para as nossas vidas, para aqueles que o amam, para aqueles que desejam estar na sua presença. E é este o buscar que Paulo refere-se. Nós precisamos correr para os pés de Cristo Jesus, buscarmos de Deus aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Mas o interessante, irmãos, é que nós professamos que somos ressuscitados. Nós afirmamos que somos de Cristo, que somos servos do Senhor, transformados, lavados, purificados. Somos feitos em filhos. Professamos isso por aí. Mas olha só, quantos estão interessados realmente em satisfazer a vontade de Deus na vida? Quantos estão buscando Deus para a sua vida? Quantos estão buscando o enchimento, buscando a presença do Senhor? Quantos, por exemplo, estão mergulhando nas Sagradas Escrituras para que aquilo que aqui está na Bíblia, possa ser transferido para a nossa mente? Quantos estão interessados em encher-se com o mover do Espírito, com o poder do Espírito? Quantos estão interessados em fazer a obra do Senhor? Nós amamos Deus, amamos o Senhor, mas não amamos a ordem de Deus, não amamos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Se nós amássemos Deus de fato,
Se amássemos Deus, e isso não é uma palavra de julgamento, uma simples constatação. Se nós de fato amássemos Deus, se nós entendêssemos de fato, compreendêssemos a grandiosidade do fato de sermos ressuscitados com Cristo, certamente falaríamos do Senhor a cada instante da nossa vida. Abriríamos mão de tudo para fazer a vontade do Senhor, porque nada é maior, nada é mais precioso, nada é mais caro do que satisfazer a vontade de Deus na nossa vida. Mas nós afirmamos que somos de Cristo. No entanto, usamos como base aquilo que muitas vezes a religião nos ensina. E o que é que a religião ensina? Venha no culto, senta, cante os cânticos, faça uma oração, ouça o pastor, canta mais uns cânticos, volta para casa. É basicamente isto o culto que nós prestamos. Essa é a liturgia dos cultos. E é isto que enche o nosso coração. Fui na igreja, estou satisfeito, não preciso fazer mais nada. É tipo assim, eu paguei meu compromisso com Deus, eu honrei meu compromisso. Senhor, tu me salvastes, eu fui na igreja. E tem uns que nem prazer vir à igreja tem. Olha que coisa mais louca, não é? Mas como é que pode estar de bem com o Senhor se não tem prazer nem mesmo, que é a parte mais fácil, vir à igreja? Nós precisamos abrir os nossos olhos, gente. Abrir os olhos do entendimento. Nós temos que acordar em nome de Jesus, porque muitos vão chegar na porta do céu. Se o céu tiver uma porta, claro, vão chegar na porta do céu. E não há de entrar, porque ela estará fechada. Ela estará fechada. Mas Senhor, eu não perdi um culto. Ou eu ia pelo menos uma vez por semana nos cultos da minha igreja, da minha religião. Só isso? Só? Nós temos que nos deixar dominar pelo Espírito de Deus, amados. É preciso deixar-nos dominar pelo Espírito de Deus. Meu Deus, nós temos que nos deixar dominar pelo Espírito de Deus. Temos que buscar as coisas lá do alto, as coisas do alto. Temos que buscar para que esse domínio do Espírito seja uma verdade e que a nossa visão de reino dos céus, aqui na terra, seja muito além, mas muito além de frequentar o templo, que é uma necessidade porque está na Bíblia. É preciso que sejamos congregados, com certeza. Culto online, não existe culto online. Me desculpa esse povo que faz culto online. Não existe isso, gente. Cultuar é congregar. É juntos. Como é que você está na sua casa, eu aqui? Como é que estamos congregando? Não, você está acompanhando um culto, você está louvando com a gente, adorando com o Todo-Poderoso, mas isso não substitui de forma alguma o estarmos juntos, porque é assim que está na palavra. É necessário estarmos congregados para a honra e para a glória do nosso amado Jesus. No entanto, nós vemos, queridos, que nem mesmo isso é importante para muitos. Como é que há de entrar nos céus? Meu Deus, como é que entrarão nos céus? Queridos, nós temos que acordar. Eu sei que a Igreja Missão Vivos assusta as pessoas, mas na verdade não somos nós que assustamos as pessoas. Se elas abrissem os olhos para o Deus de justiça, tremeriam na base, desmaiariam de terror. Se soubessem quem de fato é Deus, desmaiariam de terror diante da glória do Todo-Poderoso. É muito interessante quando Moisés, se olha que Moisés era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido para fazer a obra do Senhor, uma grande missão. Portanto, não era um João ninguém qualquer, não era um qualquer, era alguém de fato que era importante aos olhos do Senhor. Escolhido a dedo, o Senhor foi lá e escolheu, insistiu, é você, Moisés. Não abro mão de você, Moisés, é você, tem que ser você, Moisés. Não, tem que ser você. Quantas vezes o Senhor insistiu com Moisés? E o dia que Deus manifestou-se a Moisés, diz a palavra que ele viu entre as rochas um pedaço
das costas do Todo-Poderoso. Eu não me recordo o texto literalmente, mas é mais ou menos nesse aspecto. Veja, quando Moisés desceu do Sinai, o que foi que aconteceu com ele, gente? Era tão intenso o brilho do rosto de Moisés que as pessoas não podiam contemplá-lo. E ele colocou o que sobre a cabeça? Um véu. Ele cobria a sua cabeça com um véu. E ele viu apenas de longe as costas do Senhor. E mesmo assim, a glória de Deus era tão intensa, tão intensa, tão intensa, que Moisés ficou brilhante. Oh, glórias! E nós queremos ir para os céus com os pés marcados pelo pecado, com a mente suja de um monte de porcaria, mais envolvido com essa terra do que a própria terra, mais mergulhado na terra do que minhoca, não é? E nós queremos ir para os céus. Como? A recomendação do apóstolo Paulo: ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E no versículo 2, Paulo complementa, ele afirma: olha, povo de Colossos, oh amados, igreja preciosa, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Irmãos, o evangelho é completo em todos os aspectos. Primeiro é preciso ressuscitar. Depois busque aquilo que é de Deus. Encha-te com aquilo que é de Deus. Transborde com aquilo que é de Deus. Mergulhe nas águas do Espírito. Seja cheio do Espírito. Oh, glórias! E na sequência, pense naquilo que é de Deus. Pense naquilo que é de Deus. Em outras palavras, faça planos comigo. Planeje a tua vida. Planeje a tua vida comigo. Olhe para mim. Pense em mim. Encha teu coração com aquilo que eu posso dar. Sonhe comigo. Oh, meu Deus. Imagine-se na minha presença. E tudo mais relacionado a isto, irmãos, é necessário que seja comum ao nosso coração. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque é pela misericórdia de Deus que eu vou entrar no céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é pela misericórdia. Mas se tu achas, se eu acho que faço muito, nós não fazemos nada. E esse nada que é o terror. Esse nada é terrível. Porque nós estamos como, muitas vezes, no hotel de férias, na sacada, visualizando a praia, numa cadeira, quem sabe os pés sobre a sacada, e você só olhando a imensidão do mar, as ondas do mar, e deixando o tempo passar. E para complementar, enche a vida com tudo que é bobagem, que não é valoroso, que não tem valor, que é desprezível, que é muitas vezes imundo, sujo, impuro, que é abominação aos olhos do Senhor. E nós estamos ali na sacada, no hotel, curtindo as férias, só esperando a hora das férias acabar. E vai acabar. E o que é que nós fizemos? O que é que nós temos? Amados, em lugar nenhum na Bíblia você encontra
um texto que confirme que você está de férias sobre a face da terra. Em lugar nenhum. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos servos, discípulos, trabalhadores na sua obra, pessoas com uma missão, pessoas que precisam ter a visão de Cristo Jesus. E olha que Jesus poderia talvez sentar-se de frente para o templo lá em Jerusalém, uma cadeira de balanço, e ficar balançando seus 30 e poucos anos ali. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Porque se ele fizesse, a exemplo daqueles que estão de férias, não voltaria para o reino dos céus, porque estaria em desobediência à missão que Deus lhe havia confiado. Agora imagine nós, amados. Meu Deus, o que é que nós pensamos? O que é que nós pensamos? Irmãos, o que é que nós pensamos? E sabe qual o resultado disso? STF manda fechar a igreja, ímpios, iníquos, dirigindo o futuro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não trabalha, porque a igreja não tem compromisso com o Senhor, porque a igreja não quer saber de Deus, porque a igreja tem preguiça de ser igreja, porque quando aparece esse vírusinhos, que Deus nos guarde dele, a igreja acovarda, se esconde, fecha as portas, não prega o evangelho, não fala de Cristo. Deixaram-se dominar pelo temor ao vírus. E muitos pegam essa carona para justificar sua carnalidade e não sair de casa e não cultuar o amado Jesus, como se Cristo não conhecesse as nossas intenções. Como se pudéssemos esconder do Senhor quem somos. Irmãos, eis o engano, ledo engano, pobres humanos, que não querem saber e buscar as coisas lá do alto, e deixar que Deus mova poderosamente na sua vida através do Espírito, que não querem planejar a sua vida com Cristo, mas querem satisfazer os desejos da sua carne, a sua visão carnal, seus princípios que vão ficar no último suspiro. Porque para a sepultura vai um corpo, para o céu vai uma alma, e esta, conforme está na palavra de Deus, se não viveu aquilo que o Senhor quer, não estará na glória com Ele, mas uma eternidade de sofrimento. A vida é muito séria, é muito séria. Versículo 3, Colossenses capítulo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele enfatiza o lance da morte. Porque morrestes. Essa morte com certeza não é a física, irmãos. Paulo não está falando da morte física, até porque a igreja de Colossos estava ali reunida, não haviam morrido. Mas era uma morte do mundo para o Senhor, da carnalidade, do pecado, morrer para o pecado, deixando tudo para trás, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aqueles que morrem com Cristo são ressuscitados, possuem uma nova vida, são chamados para uma nova realidade. Estes estão com a sua vida oculta, juntamente com Cristo em Deus. E nós precisamos olhar a nossa existência. Será que a nossa vida está oculta em Cristo? Oculta em Deus? Mas como isso? Unido. Será que a nossa vida está unida com Cristo? Uma só essência com Cristo? Uma só visão, um só princípio? Um só desejo, uma só alegria? Um só ser?
Assim precisa ser a nossa existência, irmãos, um só ser com Cristo Jesus. E o apóstolo, ele sabia dessa realidade. E ele falou àquela igreja e deixou essa lição para nós, tanto tempo depois. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amados, nada é mais precioso do que isso. A necessidade de dependência completa de Deus. Nós precisamos entender que estamos sobre a face da terra e dependemos de Deus a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Oh, amados, a nossa vida precisa depender do Senhor de uma forma contínua. Eu tenho que acordar dependendo de Deus, passar meu dia na dependência do Senhor, dormir com o Senhor e no dia seguinte a mesma rotina, uma rotina boa com o nosso amado Jesus. Oh, glórias! Tem que ser assim, irmãos, tem que ser dessa forma. E é evidente, queridos, que essa dependência é fazer aquilo que Deus quer. Essa dependência é esperar a mão de Deus sobre a nossa vida, o tocar do Senhor sobre a nossa existência, é viver a verdade de Cristo, é estarmos com a nossa vida oculta no Senhor. E quando nós entendemos esta mensagem simples do eterno para a nossa vida, vamos compreender que tudo quanto façamos, o Senhor precisa, primeiro, ser honrado, segundo, ser louvado, terceiro, ser adorado, quarto, ser exaltado, quinto, vai por aí. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E depois, se sobrar, que recebamos, através do Senhor, a sua graça sobre a nossa vida. Isso vem através da bênção, através do trabalho, da família, através de diversas formas e fatores. Mas tudo de Deus para nós é de cima para baixo. Oh, glórias! É Deus que te abençoa, é Deus que move na tua vida, é Deus que faz acontecer, é Deus, é Deus, é Deus, igreja, é Deus. E quando nós compreendermos isto, a nossa vida será diferente. Será diferente, irmãos. E nós temos que compreender isto. Porque se nós não compreendermos, também não vamos entrar nos céus. Com certeza, nós temos que viver Deus acima de todas as coisas. É certo que poucos querem viver de renúncia. Poucos querem viver de renúncia. Há um texto que diz que nós morremos para nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que o Senhor reine na nossa vida. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Porque esse morrer, esse abrir mão, essa renúncia, ela exige deixar coisas que são agradáveis. Sonhos. Nós somos pobres coitados que sonhamos com coisas tão infantis, com coisas tão vazias. Nós sonhamos com coisas tão pequenas, tão porcarias, mas muitas vezes não sonhamos com o Senhor. Não é assim? A promessa de Deus para a minha vida é que Ele tem um lugar preparado especialmente para mim. Provavelmente terá ali meu nome escrito. Sei lá, vamos nas conjecturas da vida. Talvez esteja lá escrito meu nome. Elias Rios? Não. Sei lá. Amém? O nome que o Senhor achou por bem dar-me. É assim que Deus faz com a gente. Ele olha para você de forma pessoal, te ama de forma pessoal e quer que você esteja com Ele de forma pessoal. Nós amamos as coisas infantis,
talvez até não muito legais, coisinhas passageiras, insignificantes, e jogamos fora o grande favor do Senhor para com a nossa vida. Gente, nada vale abandonar o Senhor. Nada é mais importante, nada é mais precioso. Quando você olha para Cristo Jesus, eis um grande exemplo de quão importante é a necessidade de salvação. Jesus deixou a glória, irmãos. Eu fico impactado com esse sacrifício de Jesus. Fico impactado com ele. Porque muitas vezes eu não quero deixar minha casa. Eu não quero deixar as porcarias que eu tenho na minha vida, que são tão insignificantes. Jesus deixou um lugar indescritível. Deixou o reino dos céus. Deixou milhares, centenas, bilhões, sei lá quantos anjos tem no eterno, que ficava diante dele. Santo, 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 santo. Glorificando-o sem parar. E não essa glorificação vazia que nós fazemos, mas poderosa. Indescritível também. E ele olhou para você, olhou para mim. Vou lá. Nasceu como homem. Morreu numa cruz. E nós olhamos para isso e eu não mandei você fazer isso, Jesus. Fez porque quis. Se vire. É mais ou menos assim que nós olhamos e desprezamos o grande e maravilhoso sacrifício de Jesus. Mas aqueles que perseverarem receberão a coroa. Oh, glórias! Aqueles que perseverarem, quem são estes? Aqueles que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Aqueles que buscam as coisas lá do alto. Aqueles que pensam nas coisas do alto. Aqueles que planejam segundo as coisas do alto. Aqueles que entendem que vivem na dependência. Que vivem unidos uma sua essência com Cristo Jesus. Oh, glórias! Esses hão de receber. Não vai lembrar muito tempo não, gente. Todos que estamos aqui, mais uns 50 anos, 60, mais uns 50 anos, Gabriel, mais uns 70, 80, Elisa. Pouco tempo, né? Está chegando a hora de você receber a tua coroa. E aí? Espero que tu recebas. Amém? Vamos pensar nisso? Vamos refletir nessa verdade de Cristo. Oh, glórias! Senhor, fala conosco, Pai. Oh, meu Deus, desperta em nosso coração a necessidade de servir, de estar na Tua presença, de olhar para Ti. Oh, meu Deus, de buscar a Tua vontade, o enchimento com o Teu Espírito, de estarmos com os nossos planos alicerçados em Ti, que sejamos uma só essência contigo, Senhor. Que seja este o nosso desejo, que seja a nossa realidade, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado. Abençoe a estes que estão ouvindo a palavra, aqueles que hão de ouvi-la, Senhor, que seja de transformação, de edificação, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Esse é meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1006.